O temor e a educação para a morte. O homem, seja qual for a sua posição social, tem o sentimento inato do futuro. Diz a intuição que a morte não é a última fase da existência e que aqueles cuja perda lamentamos não estão perdidos para sempre. A crença no futuro é intuitiva e infinitamente mais generalizada do que o nada. Como é possível que ainda se encontre entre os que creem na imortalidade da alma tanto apego às coisas da terra e tão grande temor da morte? Este temor é um efeito da sabedoria, da providência e uma consequência do instinto de conservação, comum a todos os seres vivos. Ele é necessário enquanto o homem não estiver bastante esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso ao arrastamento que, sem esse freio, o levaria a deixar prematuramente a vida terrestre e a negligenciar o trabalho terreno, que deve servir ao seu próprio adiantamento. Educação para a morte, Herculano Pires. Vamos explanar o conceito de morte como os incrédulos sobre a vida futura entendem. A morte não é uma opção, nem uma possibilidade, é uma certeza e o nosso fim inevitável. No entanto, chegamos geralmente a ela sem o menor preparo. As religiões podiam ter prestado um grande serviço à humanidade se houvessem colocado o problema da morte em termos de naturalidade, mas, nascidas da magia e amamentadas pela mitologia, só fizeram complicar as coisas. O pavor maior da morte provém da ideia de solidão e escuridão. Mas os teólogos acharam que isso era pouco e oficializaram as lendas remotas do inferno, purgatório e do limbo, a que não escapam nem mesmo as crianças mortas sem batismo. De tal maneira, aumentaram os motivos ao pavor da morte. A ideia cristã da morte, sustentada e defendida pelas diversas igrejas, é simplesmente aterradora. Os pecadores, ao morrer, se veem diante de um tribunal divino, que os condena a suplícios eternos. Os santos e os beatos não escapam às condenações, não obstante a misericórdia de Deus, que não sabemos como pode ser misericordioso com tanta impiedade. As próprias crianças inocentes que não tiveram tempo de pecar vão para o limbo, misterioso e sombrio, pela simples falta do batismo. Os criminosos broncos, ignorantes e todo o grosso da espécie humana, são atiradas nas garras de Satanás. O morto é um fraco, um falido e um condenado, inteiramente dependente dos vivos na terra. O povo não compreende bem todo esse quadro de misérias em que os teólogos envolveram a morte, mas sentem o medo da morte, introjetados em sua consciência pela farsa dos poderes divinos que os ameaça desde o berço ao túmulo e ao além-túmulo. Não é de admirar que os pais e parentes dos mortos se apavorem e se desesperem diante do fato inevitável da morte. A educação para a morte não é nenhuma forma de preparação religiosa para a conquista do céu. É um processo educacional que tende a ajustar os educandos à realidade da vida, que não consiste apenas no viver, mas também no existir e no transcender. A vida e a morte constituem os limites da existência. Heidegger encarou o problema com mais profundidade e concluiu: o homem se completa na morte. É o rompimento da existência para lançar-se na transcendência. Isso concorda com as aspirações humanas em todos os tempos e com a afirmação de Richer: a morte é a porta da vida.
Temos assim definido aquilo que constitui realmente a finalidade da educação, o seu objetivo, único e preciso. A educação para a morte é, portanto, a preparação do homem durante a sua existência para a libertação do seu condicionamento humano. Libertando-se desse condicionamento, o homem se reintegra à sua natureza espiritual, torna-se espírito na plenitude de sua essência divina. Vamos lá. A educação. Os mortos não podem mais ser considerados mortos. O que morreu foi apenas o corpo dessa criatura. Seria estranho e até mesmo irônico que num universo em que nada se perde, tudo se transforma, o homem fosse a única exceção perecível, sujeito a desaparecer com os seus despojos. O homem, ao morrer na Terra, transfere-se para os planos da matéria mais sutil e rarefeita, em que continua a viver com mais liberdade e maiores possibilidades de realizações, certamente inconcebíveis aos que ficam no plano terreno. Enganam-se os que pensam nos mortos como mortos. Eles estão mais vivos do que nós, dispõem de visão mais penetrante que a nossa, são criaturas mais definidas do que nós e podem ver-nos, visitar-nos e comunicar-se conosco com mais facilidade e naturalidade. É preciso que não nos esqueçamos deste ponto importante. Os homens são espíritos, e os espíritos nada mais são do que homens libertos das injunções da matéria. Temos de pensar neles como criaturas vivas e atuantes, como realmente o são. Eles não gostam das nossas tristezas, mas sentem-se felizes com as nossas alegrias. Não querem que pensemos neles de maneira triste, porque isso os entristece. Encontram-se num mundo em que as vibrações mentais são facilmente perceptíveis e desejam que os ajudemos com pensamentos de confiança e alegria. Não temos o direito de perturbá-los com as nossas inquietações terrenas, em geral nascidas do nosso egoísmo e do nosso apego. Milhões de manifestações de entidades superiores, de espíritos conhecidos ou não, mas sempre identificados, ocorrem no mundo continuamente, provando a sobrevivência ativa dos que passaram para o outro mundo e lá não nos esqueceram. Preparar para a vida é educar para a morte, porque a vida é uma espera constante da morte. Todos sabemos que temos de morrer e que a morte pode sobrevir a qualquer instante. Essa certeza absoluta e irrevogável não pode ser colocada à margem da vida. Quem se atreve a dizer a morte não importa, o que importa é a vida, não sabe o que diz. Fala com insensatez. Mas também os que só pensam na morte e se descuidam da vida são insensatos. Nossa morte é o nosso resgate da matéria. Não somos materiais, mas espirituais. Estamos na matéria porque ela é o campo em que fomos plantados como sementes e devemos germinar, crescer, florir, frutificar. Quando cumprirmos toda a tarefa, tenhamos a idade que tivermos, a morte vem para reintegrar-nos na condição espiritual. Basta esse fato, que é incontestável, para nos mostrar que da nossa vida depende a nossa morte. Cada pensamento, cada emoção, cada gesto e cada passo na vida nos aproximam da morte. E como não sabemos qual é a extensão do tempo que nos foi marcado ou concedido para nos prepararmos para a morte, convém que iniciemos o quanto antes a nossa preparação, através de uma educação segundo o conceito de existência.
Espíritas, amai-vos e instruí-vos ontem, agora e sempre. Ficamos por aqui, agradecidos e pedindo sempre, Jesus, esteja conosco.